Sua mãe é uma pobre mulher do interior e a minha é uma mulher da elite, zombou o marido, olhando para a sogra durante o jantar em família. A sogra não demonstrou reação, mas no dia seguinte ele recebeu uma notificação do cartório. Antes de continuarmos, por favor, já clica em gostei e me diz qual o tipo de história que você mais gosta de assistir. Renata se sentia desconfortável ao receber os parabéns. 35 anos. A idade em que você já não espera milagres, mas ainda guarda esperança por algo melhor. Na pequena sala de estar, que normalmente era acolhedora, hoje estava lotada de convidados, amigos próximos, colegas de trabalho e, claro, a família. A mãe, Dona Célia, e o marido, Rodrigo. Renata lançou um olhar rápido para ele. Ele estava afastado, tomando um conhaque caro, contando algo animadamente para um colega. Em sua voz, ela sentia tons de superioridade que notava com frequência ultimamente. Dona Célia se ocupava à mesa, ajeitando pratos de saladas e frios. Como sempre, ela parecia simples. Um vestido modesto, cabelo arrumado com cuidado, rugas suaves ao redor dos olhos. Seus movimentos transmitiam cuidado e calor. Renata amava sua mãe, sua calma e sabedoria. A noite seguia seu curso. Os convidados comiam, bebiam, parabenizavam Renata. Discursos e desejos eram feitos. Quando chegou a vez de Rodrigo falar, um silêncio tomou a sala. Ele pigarreou, olhou ao redor e começou seu discurso. Querida Renata, disse com um tom falso de carinho. Hoje é o seu dia e quero levantar este brinde para você. Você é uma esposa maravilhosa, uma dona de casa exemplar. Renata sorriu levemente, mas sentiu uma angústia crescendo por dentro. Ela sabia o que viria a seguir, mas Rodrigo fez uma pausa. Não se pode negar que a mãe de uma mulher tem um papel enorme em sua vida. E aqui, ele se voltou para Dona Célia. Vemos duas formas completamente diferentes de educação e estilo de vida. Renata sentiu seu rosto queimar. Tentou deter o olhar dele, mas Rodrigo parecia alheio a tudo. Minha mãe... Ele continuou elevando a voz. Doutora Helena, é o padrão de elegância, educação e refinamento. Ela é professora, doutora, viajou o mundo todo. E Dona Célia? Ele se virou para a sogra e sorriu de lado. Uma mulher simples, que trabalhou a vida toda na fábrica. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Os convidados pararam de mastigar e olharam fixamente para Rodrigo. Dona Célia, ao lado da mesa, abaixou o olhar. Não me interpretem mal, continuou Rodrigo. Não quero de forma alguma ofender Dona Célia, mas como dizem, tal mãe, tal filha. Renata teve muita sorte de ter conseguido escapar daquele meio. Ele hesitou, procurando a palavra certa. Ambiente. Renata não aguentava mais. Levantou-se de repente. Rodi! Gritou, mas já era tarde. Ele, como se não a ouvisse, continuou. Sejamos honestos. Olhou para os convidados. Dona Célia é uma mulher do interior, e minha mãe é uma mulher da elite. O silêncio ficou ensurdecedor. Renata viu as lágrimas rolando lentamente pelo rosto da mãe. Correu até ela e a abraçou. Mãe, não. Escute ele, sussurrou. Ele está só bêbado. Dona Célia se afastou, levantou a cabeça e encarou Rodrigo nos olhos. Em seu olhar não havia medo ou mágoa, apenas desprezo. Você é um canalha, disse baixinho. Rodrigo sorriu. O que está dizendo, Dona Célia? Só estou dizendo fatos. Fatos, retrucou Dona Célia. Fatos são que você é rude e mal educado e esqueceu em cuja casa está. Rodrigo franziu a testa. Eu moro aqui como parte da família. Não, respondeu firme. Dona Célia, você mora aqui por minha bondade e parece que não a valoriza. Renata sentiu a raiva tomando conta dela. Olhou para o marido. Rode, disse com voz firme. Por favor, fique quieto. Você ultrapassou todos os limites. Mas Rodrigo, como possuído, não conseguia parar.
O que você entende, Renata? Rebateu ele. Você simplesmente não vê como sua mãe te segura para trás. Minha mãe é a pessoa mais querida para mim, respondeu Renata. E não vou permitir que você a insulte. Chega disso, gritou Renata, não se contendo mais. Saia daqui. Rodrigo olhou surpreso para ela. O que disse? Saia, repetiu Renata. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos, processando suas palavras. Depois, um sorriso de desprezo apareceu em seu rosto. Como quiser, disse. Não estava com tanta vontade assim. Colocou o copo na mesa e saiu da sala sem se despedir de ninguém. Os convidados, como despertando de um transe, começaram a cochichar entre si. Renata sentiu seu corpo tremer, abraçou a mãe e chorou. Vai ficar tudo bem, filha, acalmava a dona Célia. Vai ficar tudo bem. Mas Renata sabia que nada mais seria como antes. Rodrigo ultrapassou todos os limites. Ele ofendeu não só sua mãe, mas ela também. E ela não podia mais tolerar aquilo. Depois que Rodrigo saiu, a noite ficou irremediavelmente arruinada. Os convidados, sentindo o clima pesado, começaram a ir embora. Renata se desculpou e agradeceu os parabéns. Quando o último convidado partiu, ela ficou sozinha com a mãe. Dona Célia silenciosamente tirava a mesa. Renata a observava e sentia culpa. Ela sabia que a responsabilidade pelo comportamento de Rodrigo era dela. Ela permitia que ele agisse assim. Ela tinha medo de perdê-lo. Mãe, disse Renata. Me desculpa, a culpa é minha. Eu deveria ter parado ele antes. Dona Célia parou de arrumar a casa e olhou para a filha. Você não tem culpa nenhuma, Renata. A culpa é dele. Ele simplesmente não sabe respeitar as pessoas. Mas por que ele age assim? Perguntou Renata. Dona Célia suspirou. Ele se sente inseguro, respondeu. Precisa sempre provar que é superior. Acha que por ser culto e vir de uma família rica, é melhor que os outros. Mas não é assim. E o que é, então? Renata quis saber. Isso é quando você respeita as pessoas, independentemente da educação ou da origem delas, explicou Dona Célia. É quando você valoriza o que tem e não fica correndo atrás do que não tem. É quando você ama quem está perto de você e cuida dessas pessoas. Renata refletiu sobre as palavras da mãe. Ela sabia que Dona Célia estava certa. Rodrigo nunca valorizou o que tinha. Estava sempre atrás de algo maior, algo melhor. E nessa busca, perdeu o mais importante: o respeito pelos outros. Mãe, disse Renata, eu não quero mais viver assim. Cansei da arrogância dele, das ofensas constantes. Dona Célia a abraçou. Eu sei, minha filha, disse. E o que eu faço? Perguntou Renata. Faça o que achar certo, respondeu a mãe. Ouça seu coração. Renata assentiu. Sabia o que precisava fazer. Ela tinha que acabar com aquele pesadelo. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou com a cabeça pesada. A festa de ontem, regada a conhaque, ainda fazia efeito. Ele fez uma careta ao lembrar do brinde triunfante que fizera. Vitória! Pensara na hora. Agora, à luz do dia, algo incomodava seu orgulho. Mas ele logo afastou esse sentimento. Renata, como sempre, estava em silêncio, magoada. Nada de novo. Ele pegou o celular para checar o e-mail. Entre as mensagens de propaganda e avisos do trabalho, seus olhos pararam num e-mail do cartório. Que besteira é essa? Pensou Rodrigo, abrindo a mensagem. Ele leu rapidamente e o rosto ficou vermelho de raiva. Era uma notificação de encerramento do direito de uso do imóvel. O apartamento, onde moravam, pertencia à Dona Célia, sua sogra. O direito de morar ali havia sido concedido verbalmente, sem nenhum registro formal. Agora, por aquele comunicado, ele perdia esse direito. Tinha 30 dias para desocupar o imóvel. O mundo de Rodrigo pareceu desabar. Releu a carta, esperando que fosse um erro, uma brincadeira sem graça. Uma onda de fúria tomou conta dele. Como ela ousava. Aquela camponesa sem graça, como ele pensava dela, estava mandando ele, Rodrigo, com seus 2 diplomas universitários, seu trabalho promissor e suas conexões sociais, para a rua.
Era absurdo, impensável. Pulou da cama, vestindo a calça apressado. Renata estava na cozinha, cantando baixinho enquanto preparava o café da manhã. Ele entrou na cozinha como um furacão. "O que isso significa?" gritou jogando o celular. Na mesa, na frente dela, o café espirrou da xícara, queimando a mão de Renata. Ela estremeceu, mas não falou nada. Lentamente, Renata pegou o celular e leu atentamente. Em seus olhos não havia surpresa nem medo. Havia apenas uma firmeza estranha, incomum para Rodrigo. "Significa que você precisa arrumar outro lugar para morar, Rod", disse ela calmamente, deixando o celular de lado. "Você está maluca?" Ele reagiu. "Você entende o que isso significa para mim? Onde vou morar?" Rodrigo não acreditava na calma dela. Esperava uma crise, lágrimas, um pedido de perdão. Mas ali estava uma Renata estranha, desconhecida. "E isso são seus problemas, Rod." Renata virou-se para o fogão, mexendo algo na panela. "Você é um homem adulto. Deve resolver suas próprias coisas." "Como pode dizer isso? Depois de tudo que eu fiz por você?" Ele tentou pegar a mão dela, mas Renata a afastou. "O que você fez por mim, Rod?" A voz dela tinha uma firmeza cortante. "Você acha que me sustentava?" "Sim, eu trazia dinheiro, mas nunca considerei isso uma contribuição para a família. Você sempre deixava claro que estava fazendo um favor, que eu devia lhe agradecer por estar com você." "Mas é verdade", retrucou Rodrigo irritado. "Eu poderia ter encontrado uma mulher melhor, de uma família decente. Então vai embora, Rodi. Procura outra." Renata deu de ombros. "Ninguém está te prendendo aqui. Eu fico com a minha camponesa, com minha mãe, na minha casa humilde." Rodrigo ficou sem fôlego de raiva. Não conseguia acreditar que aquela mulher quieta e submissa, que ele considerava sua propriedade, tinha se revoltado contra ele. Ele tentou suavizar o tom, falar com carinho. "Renata, o que você está dizendo? Somos uma família, temos um filho. Não dá para destruir tudo por causa de uma besteira, uma mágoa boba." "Mágoa boba?" Renata se virou para ele, os olhos ardendo. "Você zombou da minha mãe por anos, Rodi. Você me humilhou, me comparava com ela, com a sua mãe elitista. Você acha que eu não percebia? Que eu não sentia? Eu aguentava tudo porque te amava, porque acreditava que você mudaria. Mas ontem você ultrapassou todos os limites. Você ofendeu a pessoa mais importante para mim." "Mas eu já me desculpei." Tentou se justificar Rodrigo. "Suas desculpas não valem nada, Rodi." Renata balançou a cabeça. "Você não se arrepende do que disse. Só se arrepende das consequências." Rodrigo percebeu que tinha perdido. Tentou apelar para a pena, lembrar do filho, dos anos que passaram juntos. Mas Renata permaneceu firme. "Você tem 30 dias, repetiu ela. "Eu te ajudarei a encontrar um apartamento, se quiser. Mas aqui você não vai mais morar." Nesse momento, Dona Célia entrou na cozinha. Silenciosa, colocou a chaleira na mesa e serviu uma xícara de chá para si. "Mãe", Renata falou baixinho. "Eu contei tudo para ele." Dona Célia assentiu, sem olhar para Rodrigo. "Sempre soube que você era uma garota forte", disse ela dirigindo-se a Renata. "Só precisava de tempo para entender isso." Rodrigo sentiu o sangue subir ao rosto. Estava entre duas mulheres, como se entre duas paredes. Sabia que havia perdido de vez. "Você não tem direito", resmungou, olhando para Dona Célia. "Esta é a minha casa." Dona Célia tomou num gole de chá com calma. "Você não está registrado aqui", respondeu. "E eu não registrei você de propósito. Eu pressentia que isso iria acontecer. Mas isso é ilegal. Eu vou processar." "Pode processar", deu de ombros Dona Célia. "Boa sorte." Rodrigo ficou em silêncio. Sabia que ela estava certa. Estava juridicamente desamparado. Estava acostumado a resolver tudo com contatos e dinheiro. Mas ali, isso não funcionava. Ali só havia a verdade. E a verdade não estava do seu lado. Ele olhou para Renata. Nos olhos dela não havia nem compaixão, nem arrependimento.
só determinação. Ele entendeu que tudo tinha acabado. Você vai se arrepender, disse baixo, mas sua voz já não tinha firmeza. Vocês duas vão se arrepender. Renata não respondeu. Dona Célia apenas balançou a cabeça. Rodrigo se virou e saiu da cozinha. Ele ouvia as duas conversando baixinho atrás dele. Sentia-se humilhado e ofendido, mas o que mais o atormentava era o medo. Medo do desconhecido, medo de ficar sozinho. Na sala, viu as coisas que Renata juntou, para ele, jogadas de qualquer jeito numa velha bolsa de viagem. Seu suéter favorito, escova de dentes, alguns livros. Tudo o que conseguiu acumular durante os anos de casamento. Ele olhou para a foto sobre o móvel. Nela, ele e Renata estavam felizes, jovens, apaixonados, cheios de esperança. Lembrou como a amava naquele tempo. Ou pelo menos como pensava que amava. Pegou a foto e jogou contra a parede. O vidro quebrou, estilhaços voaram pelo quarto. Rodrigo arrumava suas coisas com movimentos bruscos e nervosos. Amassava as camisas, jogava-as na mala como se descontasse a raiva no tecido inanimado. Renata estava no batente da porta, observando-o com expressão impenetrável. O silêncio tomou conta do ambiente, quebrado apenas pelo som dos tecidos e a respiração pesada de Rodrigo. Ele fechou a mala com força, como se tentasse prender dentro dela não só seus pertences, mas também suas esperanças destruídas. Levantou-se, olhou ao redor do quarto onde até pouco tempo se sentia dono. Agora tudo parecia estranho. Um espaço alheio cheio de aconchego e calor, coisas às quais nunca conseguiu se acostumar, que desprezava por considerar provincianas. Parou em frente a Renata. Você ao menos entende o que fez? Rosnou entre os dentes. Você destruiu minha vida. Renata balançou a cabeça. Você mesmo a quebrou, Rod. Eu só te ajudei a enxergar a verdade. Rodrigo sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Verdade? Sua verdade é inveja. Inveja da minha educação, da minha posição. Você sempre se sentiu inferior perto de mim? Não, Rodi, respondeu Renata com calma. Eu me sentia inferior quando via você humilhar minha mãe, desprezar meus sentimentos, achar que é melhor que todo mundo. Não é sobre educação, é sobre humanidade. Ele não respondeu, apenas lançou um olhar furioso, virou-se e foi até o quarto da criança. Lá, no tapete, brincava seu filho, o pequeno Lucas. Ele estava concentrado construindo uma torre de blocos, sem notar a tensão que pairava no ar. Rodrigo ajoelhou-se diante dele. Lucas, disse baixinho, o papai vai viajar. Lucas ergueu seus grandes olhos confiantes para ele. Para onde? Para outro lugar. Mas eu vou voltar para te visitar. Lucas ficou pensativo, como se tentasse entender o significado daquelas palavras. Depois, se afastou do pai e rastejou até Dona Célia, que estava sentada numa poltrona observando tudo. Encostou-se nela, abraçando suas pernas. Rodrigo sentiu um nó subir pela garganta. Estendeu a mão, quis acariciar a cabeça do filho, mas parou. Sentiu-se um estranho, um peso a mais naquele pequeno mundo que ele mesmo tentava destruir. Dona Célia olhou para Rodrigo. Em seu olhar não havia nem maldade nem triunfo, apenas tristeza e uma calma e sabedoria. Educação, Rodrigo, disse ela suavemente. Não é só um diploma, é comportamento. É saber respeitar as outras pessoas, independentemente de onde vem ou de sua posição. Você teve uma boa educação, mas nunca aprendeu a ser humano. Rodrigo não respondeu. Levantou-se, pegou a mala e caminhou até a porta. Parou no batente. Virou-se. Renata ainda estava parada no mesmo lugar. O rosto dela permanecia impassível. Ele saiu do apartamento, batendo a porta atrás de si. No hall do prédio, estava silencioso e escuro. Ele desceu as escadas sentindo-se cada vez mais longe de sua vida passada. Uma vida em que ele se considerava especial, escolhido,
merecedor de algo maior. Agora, ele estava sozinho, sem apoio, sem amor, sem lar. No apartamento ficou o silêncio. Renata aproximou-se da janela, olhou para baixo e viu Rodrigo saindo do prédio, entrando no carro e indo embora. Ficou observando até o carro desaparecer de vista. Então, se virou para a mãe. "Mãe", disse baixinho, "obrigada." Dona Célia se aproximou, abraçou-a. "Vai ficar tudo bem, Renata. Vai ficar tudo bem." Renata se aconchegou na mãe, sentindo o calor e o apoio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se segura. Sabia que enfrentaria muitas dificuldades pela frente, mas não tinha mais medo. Tinha a mãe, tinha o filho e tinha a esperança de uma vida nova, melhor. À noite, quando Lucas adormeceu, Renata e Dona Célia sentaram na cozinha tomando chá. "Mãe", disse Renata, "nunca vou esquecer o que você fez por mim." "Besteira, minha filha", respondeu ela. "Só te protegi, a mim também. Ele sempre nos menosprezou. Durante todos esses anos eu cansei de provar para ele que eu valia alguma coisa." Dona Célia segurou a mão dela. "Você não precisa provar nada para ninguém, Renata. Você é uma mulher maravilhosa, mãe. Amorosa e filha incrível. E isso basta. E ele, como vai viver? Ele é adulto. Vai se virar. O importante é que você e Lucas sejam felizes." Renata suspirou. "Você deve estar certa. Claro que está. Sabe, Renata, eu sempre quis que você tivesse tudo de bom. Trabalhei a vida toda para que você tivesse este apartamento, para que nunca faltasse nada para você. Mas nunca pensei que dinheiro e apartamento pudessem causar tanta infelicidade. O problema não é o dinheiro, mãe. O problema é ele, o jeito que ele nos trata." "Eu sei, filha, eu sei. Mas lembre-se, o que realmente vale não é posição social nem dinheiro. É amor, respeito e o apoio das pessoas próximas." Renata assentiu. "Vou lembrar, mãe." Ficaram ali, olhando pela janela em silêncio. Lá fora, a cidade vibrava sua vida cotidiana. E naquele pequeno apartamento na periferia, duas mulheres começavam um novo capítulo da vida. Uma vida sem espaço para arrogância, mentiras e humilhação. Apenas amor, respeito e esperança. Renata olhou para a mãe. As rugas no rosto dela pareciam ainda mais profundas, mas os olhos brilhavam com calor e sabedoria. Ela entendeu que aquela mulher simples e humilde era sua verdadeira base e apoio. E que ali, naquele pequeno apartamento cheio de aconchego e amor, estava seu verdadeiro lar. Agora me diz, até que ponto a arrogância e o desprezo por quem nos sustenta podem destruir uma família? O que você faria se descobrisse que perdeu seu lar por causa das próprias atitudes e palavras? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10. Qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.